Tudo que o ser humano produz em termos de linguagem, seja fala ou escrita, é discurso. Logo, existem incontáveis e invariáveis discursos produzidos na sociedade. E o discurso sempre está conectado a um outro discurso, uma vez que ele não se constrói sobre a realidade, mas o que o conecta com o que está fora do discurso é justamente o vínculo com outro ou outros discursos, o que dá a ele a dimensão histórica. Dito de outro modo, discurso é toda atividade comunicativa que produz efeito de sentidos entre sujeitos situados social e historicamente e constrói sentidos entre os falantes no dito e no não dito. Há significados no explícito em relação ao implícito, na busca do efeito que se pretende atingir, podendo se manifestar tanto em textos orais ou escritos. Logo, linguisticamente, o discurso se manifesta por meio de textos, se materializa sob a forma de textos. Então, analisando textos, podemos entender como funciona um discurso. Porém, faremos uma ressalva quanto ao uso do termo discurso, posto que é vastamente acionado, como por exemplo em enunciados solenes quando é dito algo como o orador da turma fez o discurso, e bem próximo disso podemos encontrar também, agora num exemplo de enunciado pejorativo, a frase os políticos ficam só no discurso. Esses são usos comuns, mas também temos usos restritos, como na designação de estilos, como barroco, renascentista, relacionados ao campo do saber, como histórico, sociológico, ou relativos à estrutura, como narrativo, descritivo. Ou ainda vinculados aos modos de funcionamento, como discurso polêmico, discurso autoritário, ou também referindo-se ao institucional, como discurso publicitário, discurso político, discurso religioso. Pegando esse último exemplo em que estamos tratando, na verdade, sobre os gêneros do discurso, uma vez que já vimos que é pelo texto que temos acesso aos discursos, para estudarmos o discurso religioso, devemos, por exemplo, ler textos como sermões escritos de autores que tratam do tema, Bíblia, Alcorão, Torá, dependendo da vertente religiosa, visto que esses livros são de religiões monoteístas, e etc. Então, se destrincharmos um pouco mais, poderíamos entender melhor o gênero do discurso, uma vez que os discursos são produzidos de acordo com as diferentes esferas de atividade do homem. Vejamos um exemplo em relação ao discurso escolar, já que a escola é um lugar em que aparecem esferas distintas de atuação e cada uma dessas esferas também origina uma sucessão de discursos que também são distintos. Entre eles temos a esfera de atividade, que é a aula, temos a reunião de professores, o encontro dos alunos durante o recreio, e o falante em cada uma dessas esferas de atividade terá de exercer um uso diferente de linguagem, ou seja, um gênero de discurso diferente, aula, reunião, encontro. Dessa forma, vemos que os gêneros do discurso são diferentes formas de uso da linguagem, conforme as esferas de atividade em que o falante escritor está envolvido. Voltando para o emprego do termo discurso, o vemos empregado em trabalhos de linguística de texto ou de análise da conversação, na linha em que foi implementado no Brasil, principalmente por Marcucci e Koch, que centralizam na problemática da referenciação. E nesses trabalhos, normalmente, o adjetivo discursivo tem um significado bastante distante do que é apresentado, por exemplo, em Foucault, Piaget, Manguenot e até mesmo em Charrodot. Uma das principais diferenças entre a linguística textual e a análise do discurso reside no tratamento da intertextualidade, já que a primeira entende que o prefixo inter só se aplica à intertextualidade e se aplica a textos independentemente de outros efeitos ou condições. Enquanto que para a segunda é crucial distinguir entre intertextualidade e interdiscursividade, pois entende que a intertextualidade é subordinada à interdiscursividade. Dito de outra forma, para a análise do discurso, a citação de outro texto dentro de um texto determina suas afinidades ideológicas ou teóricas, ou ainda sua incompatibilidade. Mais do que isso, para a análise do discurso, sempre há interdiscursividade, mesmo que um texto não mencione outro. A Terra é redonda opõe-se a Terra é plana, mesmo que a menção a esta outra concepção astronômica não ocorra neste texto.